Audiolivro Como Passar da Maldição para a Bênção, de Derek Prince. Introdução. Ao viajar e ministrar em várias partes do mundo, pude notar que existem duas maneiras principais de responder ao fenômeno sobrenatural. O mundo ocidental foi durante tanto tempo influenciado por uma abordagem racional e científica que a maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar qualquer coisa que se apresenta para além daquilo que pode ser recebido através dos 5 sentidos. Para muitos, é uma ideia pouco familiar, a de que existe uma dimensão sobrenatural que pode influenciar diariamente as suas vidas para o bem e para o mal. Por outro lado, em quase todo o mundo não ocidental, quer seja nas grandes cidades ou nas pequenas vilas, a grande maioria das pessoas sabe muito bem de que a existência de uma dimensão sobrenatural não é teoria. Embora essa percepção seja melhor do que a ignorância, muitos ainda receiam ter de lidar com essas realidades numa base diária. No sentido positivo, isto também pode significar que essas pessoas estão também muito abertas ao poder de Deus para trazer libertação do jugo. Eu creio que essa mensagem de como as pessoas podem passar da maldição para a bênção pode ser de grande ajuda para muitas pessoas, onde quer que vivam ou qualquer que seja o seu passado. Tenho experimentado isto durante muitos anos. Esta mensagem tem o poder de transformar vidas, comunidades, igrejas e mesmo nações inteiras. Creio que existem muitas pessoas que lutam contra algo nas suas vidas que não entendem na totalidade. Cada vez que estão prestes a alcançar o sucesso, algo parece intervir, mantendo-as longe do sucesso. Algo as mantém longe de serem pessoas completas, pessoas livres, capazes de servir o Senhor vitoriosamente como elas desejavam. Talvez nunca tenham diagnosticado ou se tenham debatido com isso, mas creio que o problema com que estão a lutar é uma maldição sobre as suas vidas. Este livro irá mostrar pela Bíblia como operam as maldições, de onde vêm e como as pessoas podem ser completamente libertas e serem capazes de entrar e gozar a plenitude das bênçãos que Deus sempre designou para elas. Parte 1. A realidade das bênçãos e maldições. Sente-se continuamente frustrado devido à doença, pressão financeira ou relacionamentos difíceis? Acontecem-lhe regularmente acidentes a si ou a sua família? Interroga-se por vezes por que é que algumas pessoas parecem receber mais sucesso e realização do que o que lhes é devido? Eu creio que existem duas forças a operar em cada vida: bênçãos e maldições. Uma benéfica, a outra maléfica. Para desfrutarmos dos benefícios das bênçãos de Deus e estarmos protegidos das maldições, necessitamos de entender como operam estas duas forças. Uma maldição não é uma superstição da Idade Média, dos tempos medievais. Irei expor aqui experiências da vida real de pessoas que ficaram atônitas ao descobrirem que não eram vítimas da má sorte ou mesmo da hereditariedade. Uma maldição pode ser descrita como um braço longo e maligno que repousa sobre si, com uma força escura e opressiva que impede a total expressão da sua personalidade. Pode ter a sua origem no seu tempo da vida ou vir de uma geração anterior. Como Deus mudou a minha forma de pensar. Eu nem sempre estive assim convencido da realidade das bênçãos e maldições como estou agora. Sabia que eram conceitos bíblicos, mas não estava totalmente ciente do seu significado. Um dos casos que Deus usou para mudar o meu pensamento aconteceu já há alguns anos. Tinha acabado de pregar numa igreja presbiteriana na América quando de repente reparei numa família: pai, mãe, filha, adolescente. Parecia que o Espírito Santo estava a dizer-me: há uma maldição sobre aquela família. Não havia nenhuma razão natural para eu pensar isto, por isso dirigi-me ao pai e disse: creio que Deus me diz que é uma maldição sobre a sua família. Quer que eu quebre essa maldição
e a liberte dela em nome de Jesus? Imediatamente ele diz: sim. Fiz uma pequena e simples oração e, embora não tivesse tocado em nenhum deles, houve uma visível reação física em cada um quando quebrei a maldição. Então reparei que a filha tinha a perna esquerda engessada, desde a coxa até a ponta do pé. Perguntei ao pai: quer que eu ore pela cura da sua filha? Ele diz: sim, mas quero que saiba que ela já partiu 3 vezes nos últimos 18 meses e os médicos dizem que não vai sarar. Hoje, se eu ouvisse algo assim, saberia logo que havia uma maldição sobre a família. Fiz uma oração simples. Pouco tempo depois, a mãe escreveu-me a agradecer pelo que tinha acontecido. Ela disse que quando eles voltaram à clínica, a radiografia mostrou que a perna tinha sarado e pouco tempo depois ela estava sem o gesso. Ao meditar sobre esta experiência, apercebi-me de que Deus me tinha mostrado que havia uma maldição sobre a família e levou-me a quebrá-la antes de permitir que eu orasse pela cura da filha. Por quê? A minha conclusão foi que ela não poderia ter sido curada até que a maldição fosse revogada. Por outras palavras, a maldição era uma barreira invisível que a impedia de receber as bênçãos que Deus tinha para ela. Deus começou então a lidar comigo acerca de todo esse assunto das bênçãos e maldições. Fiquei admirado com tudo o que a Bíblia diz acerca deste assunto. No entanto, de um modo geral, raramente é mencionado nas pregações. Um incidente na minha própria vida enfatizou ainda mais a realidade deste reino invisível. Em 1904, um dos meus avós tinha comandado um pelotão no exército britânico, que foi enviado para a China para impedir a rebelião Boxer. Ele trouxe com ele algumas peças de arte chinesa, que ao longo dos anos se tornaram relíquias familiares. Após a morte da minha mãe, herdei algumas dessas peças. Uma das peças mais interessantes era um conjunto de 4 dragões bordados que pendurávamos na parede da nossa sala. Por volta desta altura, comecei a sentir alguma oposição no meu ministério, mas não consegui identificar sua fonte. Manifestava-se através de várias frustrações, dificuldades financeiras, desapontamentos e problemas de comunicação. A certa altura, após um intenso período de oração e jejum, comecei a notar uma diferença na minha atitude para com os dragões. Perguntei a mim mesmo: quem é que na Bíblia é representado por um dragão? Era claro, Satanás. Comecei a perceber quão desapropriado era ter tais coisas na parede e por fim, como um simples ato de obediência, livrei-me dos dragões. Nos meses que se seguiram, houve um melhoramento dramático nas minhas finanças. Ao meditar nesta experiência, recebi uma nova luz sobre Deuteronômio 7, 25, 26, onde Moisés alerta Israel a não se envolver de forma alguma com a idolatria das nações de Canaã. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor, teu Deus. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Ao trazer essa imagem de um falso Deus para minha casa, ignorantemente, tinha me exposto a mim e a minha família a uma maldição. Fiquei tão grato ao Espírito Santo por abrir os meus olhos para o que aquilo implicava. Comecei a ver um princípio que ligava a melhoria das minhas finanças e a cura da rapariga com a perna partida. Em ambos os casos, a maldição era como uma barreira invisível. Com a oração de libertação, veio a cura, e no meu caso, a prosperidade financeira. Deixe-me compartilhar outra experiência que ilustra claramente a realidade das bênçãos e maldições. Uma vez que, quando estava na América do Sul, conheci uma senhora judia que irei chamar Miriam. Ela é crente em Jesus, salva e batizada no Espírito Santo. Ela era uma secretária executiva altamente qualificada e muito bem paga. Como resultado de uma oração respondida,
ela começou a trabalhar para um homem que tinha o seu próprio negócio. Depressa, descobriu que ele, juntamente com todos os executivos da companhia, participavam numa estranha seita liderada por uma profetisa. Depois de algum tempo, o seu patrão disse-lhe: a nossa guru pronunciou algumas bênçãos sobre nós e gostaríamos que as escrevesse à máquina. Mais depressa, Miriam descobriu que eram tudo menos bênçãos. Como cristã comprometida, ela explicou ao seu patrão que não se sentia livre para datilografar aquilo. Ele foi muito compreensivo e pediu desculpa por não se ter apercebido que aquilo ia contra a sua consciência. No entanto, pouco tempo depois, os dedos de Miriam em ambas as mãos ficaram completamente rijos e encaracolados para cima. Ela não os conseguia dobrar de forma alguma e por isso não conseguia trabalhar. A dor era tão agonizante que ela não conseguia dormir. O médico diagnosticou-lhe artrite reumática. Uma cristã amiga da Miriam, que tinha ouvido as minhas mensagens sobre maldições, causa e cura, levou-a a ouvir as minhas 3 cassetes, até o ponto em que eu guio as pessoas numa oração de libertação de qualquer maldição sobre as suas vidas. De repente, sem qualquer razão natural aparente, a cassete encravou e nem sequer saía do gravador. Até este ponto, Miriam tinha estado bastante cética e ouvira apenas para agradar a sua amiga. Mesmo assim, ela aceitou ler a versão escrita da oração da libertação, que por acaso a sua amiga trazia consigo. Após ter terminado de ler, os seus dedos tinham voltado completamente ao normal e a dor tinha desaparecido. O mesmo médico examinou-a e disse que ela estava completamente curada. Lembre-se que não houve qualquer oração específica para a cura, apenas uma oração de libertação de uma maldição. Seja qual for o nosso passado, é muito importante para nós entendermos que toda esta realidade de bênçãos e maldições não é uma superstição primitiva, deixada pela Idade Média. É muito real e Deus quer que o seu povo tenha um entendimento claro de tais assuntos, para que possamos viver em vitória, desfrutando da plena bênção de Deus. Como operam as bênçãos e as maldições? A operação das bênçãos e maldições nas nossas vidas não é acidental, casual ou imprevisível. Pelo contrário, ambas operam de acordo com as leis eternas e imutáveis. Existem 2 tipos de forças que modam a história, visíveis e invisíveis. É a interação entre essas 2 dimensões que determina o desenrolar dos acontecimentos. Se apenas focarmos a nossa atenção nas coisas que são visíveis e naturais, iremos muitas vezes ser incapazes de explicar por que é que certas coisas acontecem como acontecem. Todos nós sentimos a vontade no mundo natural e físico, porque é com isso que nos sentimos familiarizados numa base diária. Muitas pessoas não se apercebem de mais nada para além disto. No entanto, a Bíblia mostra-nos uma outra dimensão, invisível, que não é física, mas espiritual. Paulo fala acerca dessas 2 dimensões em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As coisas naturais não são duradouras. É apenas no reino invisível que podemos encontrar a verdadeira e duradoura realidade. É aqui que vai ser formado o nosso destino. Tanto as bênçãos como as maldições pertencem a essa dimensão invisível e espiritual. Contém poder espiritual sobrenatural. Bênçãos trazem resultados bons e positivos, enquanto as maldições produzem resultados maus e negativos. Ambas são temas importantes na Bíblia. 2 características importantes são comuns a ambas. Primeiramente, os efeitos tanto das bênçãos como das maldições podem muitas vezes ir além do indivíduo, outros membros da família, a sua comunidade, tribo ou mesmo uma nação inteira podem também ser afetados. Segundo, tanto bênçãos como maldições podem ser estendidas de uma geração a outra, até que algo seja feito para cancelar os seus efeitos. É claro que isto tem implicações práticas muito importantes. Uma pessoa que estava a experimentar
os efeitos de bênçãos ou maldições, pode não discernir facilmente de onde vem, pois a sua origem pode estar no passado, mesmo até centenas de anos atrás. Numa ocasião, quando eu estava a ensinar acerca disto, em Adelaide, na Austrália, uma senhora escreveu-me uma carta pouco tempo depois. Os seus antepassados eram da Escócia, pertencentes a um clã chamado Nixon. Ela tinha evidências históricas de que, como resultado das guerras entre clãs escoceses e ingleses no século XVI, o bispo da igreja escocesa tinha lançado uma maldição sobre o clã Nixon. Ela percebeu-se que 4 séculos mais tarde aconteciam coisas na sua família que ainda podiam ser atribuídas a essa maldição. Bênçãos e maldições são palavras carregadas de poder sobrenatural, talvez o poder de Deus ou o poder do diabo, mas são palavras que têm um impacto na vida das pessoas e que podem mesmo determinar o seu destino. Não somente isso, mas o seu efeito pode estender-se de geração em geração. No entanto, quero tornar bem claro que, se está a experimentar os efeitos de uma maldição, Deus já providenciou a solução para si. Não tem de continuar a sofrer os efeitos disso. Mas primeiro, deixe-me dar-lhe uma imagem geral. Deus como fonte de bênçãos. Deus é a fonte única e suprema de todas as bênçãos. Embora estas possam chegar até nós através de vários canais, a primeira vez que vemos a bênção a operar na Bíblia é em Gênesis 22, onde Abraão acabara de se disponibilizar para oferecer o seu filho Isaque em resposta ao pedido do Senhor. No último momento, Deus providenciou um cordeiro para ser oferecido em vez de Isaque. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 15 e 18. É muito importante referir a razão da bênção, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Essa é a razão básica da bênção de Deus. Note também que a bênção se estenderia a todos os descendentes de Abraão. Mais tarde, quando Isaque já era velho, vemos em Gênesis 27 como ele abençoou seu filho Jacó. Mas o estranho é que Isaque pensou que estava a abençoar Esaú, que era o seu primogênito. Esaú tinha saído para caçar, pois o seu pai queria comer antes de pronunciar a bênção. A esposa de Isaque, Rebeca, viu uma oportunidade para tirar proveito da situação em favor de Jacó, o seu filho mais novo, que era o seu favorito. Por enganar Isaque, que estava cego, vestiu Jacó com as roupas de Esaú e enrolou pelo de cabra à volta do seu pescoço e braços para que ele se parecesse com Esaú, que era muito mais peludo que Jacó. Ela cozinhou carne de cabrito, tal como Isaque gostava. Jacó, a fingir-se ser Esaú, levou o guisado ao seu pai. Isaque confirmou a sua identidade perguntando: És tu mesmo meu filho Esaú? Jacó disse que era. Ele mentiu. Isaque ficou convencido e, após ter comido, pronunciou a bênção: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 27 e 29. Entenda que a bênção era tremenda no seu conteúdo e estendeu-se de geração em geração. Pouco depois chega Esaú com o guisado, que tenta oferecer a seu pai. Isaque apercebeu-se de que foi enganado e que abençoou Jacó em vez de Isaque. Mas note a reação de Isaque. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois,
é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Gênesis 27:33. Isaac pensou que estava a abençoar Esaú, mas sabia que as palavras não vinham dele próprio. Era uma bênção profética, e porque era profética, ele não podia voltar atrás. Então, Jacó recebeu a bênção e Esaú não. Quero que veja a natureza da bênção. Ela é sobrenatural. Não é apenas um pensamento desejado ou um sentimento bondoso. É algo que é sobrenaturalmente poderoso e determina o destino das pessoas. E isto é verdade tanto para as bênçãos como para as maldições. O capítulo inteiro de Deuteronômio 28 mostra-nos as várias formas que as bênçãos e as maldições podem ter. Os primeiros 14 versículos tratam de bênçãos e os restantes 54 versículos falam de maldições. Nos versículos 1 e 2, Moisés fala primeiro da causa das bênçãos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 1-2. Sob a nova aliança, em João 10:27, Jesus semelhantemente descreve aqueles que ele reconhece como as suas ovelhas. Essas são os seus verdadeiros discípulos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Os requisitos básicos ainda são os mesmos: ouvir a voz do Senhor e segui-lo em obediência. A causa das maldições é precisamente o oposto das bênçãos. Maldições são o resultado de não ouvir a voz de Deus e não fazer o que ele diz. Essa recusa em ouvir e obedecer à voz do Senhor pode resumir-se numa só palavra: rebelião, não contra o homem, mas contra Deus. Dos meus próprios estudos, tentei fazer 2 listas que resumem as bênçãos e as maldições pela ordem em que são mencionadas em Deuteronômio 28. A lista de bênçãos que eu sugiro é a seguinte: exaltação, prosperidade, saúde, vitória, reprodutividade, favor de Deus. Na lista de maldições, Moisés entra em mais detalhes do que nas bênçãos, mas essencialmente as maldições são o oposto das bênçãos. Aqui está o sumário que eu sugiro: humilhação, pobreza, esterilidade, improdutividade, derrota, fracasso, enfermidade, doença mental e física, opressão, dissolução da família, desfavor de Deus. No versículo 13, Moisés termina a sua lista de bênçãos com uma vívida imagem verbal. Cada um de nós fará bem em considerar como esta imagem pode ser aplicada nas nossas próprias vidas. Ele diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Uma vez que perguntei ao Senhor como isso se podia aplicar na minha vida, senti que ele me deu esta resposta: a cabeça toma as decisões, mas a cauda é arrastada para todo lado. Está a agir como uma cabeça em controle de cada situação, ou a tomar as decisões certas e a vê-las bem-sucedidas no seu desenrolar, ou está meramente a fazer o papel de cauda, a ser arrastado por forças e circunstâncias que não compreende e não consegue controlar. Parte 2. A fonte das maldições. Salomão torna claro em Provérbios 26:2 que há sempre uma razão para toda maldição. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Este princípio tem uma aplicação dupla. Por um lado, uma maldição não tem efeito a não ser que haja uma causa para isso. Por outro lado, o oposto também é verdade. Sempre que há uma maldição a operar, há uma causa para isso. Precisamos de discernimento do Espírito Santo, não só para identificarmos a causa das maldições, mas também a sua fonte. Se conseguir descobrir a causa do seu problema em particular, estará em muito melhor posição de a resolver eficazmente. Esta seção revela as causas das principais maldições que normalmente afetam as nossas vidas. Após ter lido, estará muito mais apto para entender e aplicar o remédio de Deus, que é desenvolvido na seção que se segue. Deus como fonte de maldições.
Muitas pessoas estão enganadas devido a um entendimento errado do caráter de Deus. Elas pensam que o Antigo Testamento mostra Deus como um Deus de ira e julgamento, e o Novo Testamento como um Deus de amor e misericórdia. No entanto, ambas as partes das Escrituras são consistentes uma com a outra, e precisamos de ambas para termos uma imagem precisa de Deus. Em Romanos 11:22, Paulo apresenta-nos lado a lado estes dois aspectos do agir, atuar de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. As suas bênçãos provêm da sua bondade, mas o seu julgamento resulta da sua severidade. Ambas são igualmente reais. Muitas vezes Deus pronunciou maldições sobre indivíduos ou mesmo sobre nações inteiras. O seu propósito é chamar a atenção das pessoas, avisando-as das terríveis consequências da desobediência. Uma maldição é uma das mais severas formas de julgamento de Deus, mas o seu desejo é que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Um dos primeiros exemplos de Deus como sendo a fonte de uma maldição é encontrado o chamamento de Abraão em Gênesis 12. Houve, de fato, 7 fases neste chamamento, e 6 delas são promessas das bênçãos de Deus. Mas há também um aviso solene. 1. Far-te-ei uma grande nação. 2. Abençoar-te-ei. 3. Engrandecerei o teu nome. 4. Serás uma bênção. 5. Abençoarei os que te abençoarem. 6. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 7. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Antissemitismo. Note que a 6ª parte do chamamento de Deus para Abraão é uma maldição sobre todo aquele que amaldiçoa Abraão. Isso diz respeito a Abraão e aos seus descendentes. Quando Deus chama um homem para uma tarefa especial, esse homem torna-se um alvo particular para a oposição de Satanás. Por isso, Deus cria uma cláusula protetora para ele. Mais tarde, em Gênesis 27:29, quando Isaac abençoou seu filho Jacó, ele prolongou a mesma proteção. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Desta forma, tanto a bênção como a maldição que Deus pronunciou inicialmente sobre Abraão também abrangeram os seus descendentes. É importante notarmos que isso se aplica diretamente ao povo judeu como um todo e à nação de Israel. Note que Deus não tornou impossível para os seus inimigos perseguirem ou amaldiçoarem Abraão e os seus descendentes, mas assegurou-se de que haveria terríveis consequências para quem o fizesse. Toda a trágica história do antissemitismo presta um fiel testemunho a isto. Antissemitismo traz uma maldição de Deus. Infelizmente, durante muitos séculos, a igreja que se professa cristã tem muitas vezes sido culpada de espalhar um antissemitismo vergonhoso. No entanto, a igreja deve toda a bênção espiritual que tem àqueles que têm sido as suas vítimas, o povo judeu. Sem os judeus, a igreja não teria tido apóstolos, nem Bíblia, nem Salvador. Talvez você e os seus antepassados tenham sido inimigos do povo judeu. Talvez os tenha criticado ou amaldiçoado. Essas ações têm consequências, trarão uma maldição sobre a sua vida. No entanto, pode ser liberto. Desobediência. Em Deuteronômio 27:11-26, Deus ordenou que quando Israel entrasse na sua terra prometida, eles teriam de pronunciar sobre si mesmos 12 maldições se desobedecessem a Deus em certos aspectos. Eles não podiam entrar na terra prometida sem serem expostos tanto a uma bênção, se fossem obedientes, como a uma maldição, se fossem desobedientes. Entre estes dois não havia meio termo. Não lhes era dado nenhuma outra opção. 12 maldições específicas e detalhadas foram dadas, as quais poderiam ser resumidas da seguinte forma: idolatria e adoração a falsos deuses, desonrar os pais, sexo ilícito ou antinatural, injustiça para com os fracos e indefesos, idolatria e adoração a falsos deuses. Em Êxodo 23, no primeiro dos 10 mandamentos, o Senhor disse: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura.
Vemos então que adorar falsos deuses e todas as formas de idolatria são desobediência direta a Deus. O verdadeiro Deus, revelado primeiramente na criação e depois de uma forma mais completa nas Escrituras, é santo, grandioso, glorioso, onipotente. Representá-lo à semelhança de qualquer ser criado, seja animal ou humano, é insultá-lo deliberadamente. Não admira que provoque a ira de Deus. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, artesão, e levantá-lo secretamente. Deuteronômio 27:15. No entanto, existe uma segunda e mais variada série de práticas que são necessariamente idólatras ou mesmo religiosas, porque a sua verdadeira natureza está encoberta por uma terminologia enganadora. São apropriadamente descritas como culto, derivado de uma palavra latina que significa escondido ou tapado. Estas práticas ocultas focam-se em dois dos maiores anseios da natureza humana, que são o desejo por conhecimento e o desejo por poder. Até certo ponto, o homem é capaz de satisfazer estes desejos através de fontes naturais e por meios naturais. Se não está totalmente satisfeito com o que obtém desta forma, irá voltar-se inevitavelmente para fontes sobrenaturais. É nesse ponto que ele facilmente se vê envolvido no oculto. A razão para isto é que, de fato, existem apenas duas fontes disponíveis de poder e conhecimento sobrenaturais neste universo: ou Deus ou Satanás. Se tal poder e conhecimento sobrenaturais são derivados de Deus, são legítimos. Se são derivados de Satanás, são ilegítimos. Foi este anseio por conhecimento ilegítimo da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal que levou à primeira transgressão do homem no jardim do Éden. Agindo assim, o homem atravessou uma fronteira invisível para o território de Satanás. Desde então, o homem tornou-se vulnerável ao engano. As várias formas de engano que tais práticas ocultas e ilegítimas podem assumir é praticamente limitada. No entanto, é possível identificar três dos principais ramos: bruxaria, feitiçaria e adivinhação. Bruxaria é o ramo de poder do oculto. A sua raiz é exposta por uma breve declaração em 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Uma nota do Derek Prince, Portugal. Em inglês, a palavra bruxaria aplica-se a todo o que nasce conosco, e a palavra feitiçaria a tudo que é obtido pelo conhecimento e estudo. No entanto, na língua portuguesa, essa distinção não é clara, pelo que as duas palavras são usadas muitas vezes com o mesmo significado. Bruxaria é uma expressão de rebelião do homem contra Deus. É a tentativa do homem atingir os seus próprios fins sem se submeter às leis de Deus. A sua força motora é um desejo de controlar pessoas e circunstâncias. Para atingir esse fim, pode usar de pressão psicológica, técnicas psiquiátricas ou uma combinação de ambas para manipular, intimidar e dominar. A adivinhação é rumo de conhecimento do oculto, oferecendo muitas formas de conhecimento que não podem ser obtidas por meios puramente naturais. Na sua forma mais comum, como leitura da sina, oferece um conhecimento sobrenatural do futuro. Inclui também todas as falsas formas de revelação religiosa que provenham de uma fonte sobrenatural. Feitiçaria opera através de objetos materiais ou através de outras formas de influência que influenciam os sentidos físicos, tais como drogas e música. Em Apocalipse 9:21, uma palavra para feitiçarias deriva diretamente da palavra grega para drogas. Diferentes tipos de objetos podem ser usados: artefatos religiosos, símbolos pagãos ou encantamentos, amuletos, mesas de Ouija são apenas alguns exemplos dos mais comuns. É importante reconhecer-se que os livros podem ser canais de poder oculto. Os cristãos em Éfeso, veja Atos 18:19, reconheceram que os seus muitos pergaminhos ocultistas eram uma fonte de escravidão. Então, apesar do seu considerável valor
juntaram-nos e queimaram-nos. A única forma apropriada de se lidar com tais materiais do oculto é destruí-los completamente. Aqueles que entrem nessas áreas do oculto estão a buscar em Satanás o conhecimento ou poder sobrenatural que Deus não permite que o homem busque noutra fonte que não seja ele próprio. Ao fazerem isto, estão de fato a reconhecer Satanás como Deus, além do único e verdadeiro Deus, quebrando assim o primeiro dos 10 mandamentos. Desta forma, estão a expor-se a si próprios a maldição que Deus pronunciou sobre todos aqueles que quebrarem os seus mandamentos. Uma maldição que se estende até a 4ª geração. Todo Israel tinha de pronunciar sobre si mesmo uma maldição se envolvesse em idolatria, adoração a falsos deuses ou naquilo que hoje em dia chamamos de oculto, nas suas mais variadas formas. Esta é a causa primária de maldições na vida das pessoas. Deus diz que se nos envolvermos em tais práticas, eu o exigirei das 3 gerações seguintes. Não virá somente sobre ti, mas sobre as 3 gerações subsequentes. Visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 25. Por isso, pode estar a lutar com algo na sua vida, neste momento, que tem sido causado pelos seus pais, avós, ou mesmo bisavós, ou qualquer outro antepassado. Vê como é importante diagnosticar e identificar o problema para que possa eficazmente lidar com isso? Graças a Deus que Ele providenciou uma forma de libertação de toda a maldição que possa ter vindo desta fonte. A sua provisão está disponível para nós. No dia do juízo final, Deus não irá imputar-nos o fato de que os nossos antecessores lançaram uma maldição sobre nós, mas Ele vai considerar-nos culpados se recusarmos a receber o que Ele providenciou para que fôssemos libertos de tal maldição. Desonrar os pais. Embora possa ser verdade que alguns dos nossos problemas podem ser atribuídos às ações de outras pessoas, devemos ter cuidado para não culpar os outros por coisas pelas quais só nós somos responsáveis. É preciso atenção particular ao analisarmos a relação com os nossos pais. Inúmeras pessoas hoje em dia, incluindo muitos cristãos, não estão cientes ou não se apercebem que o desrespeito aos pais traz a maldição de Deus. Muitas pessoas têm problemas nas suas vidas porque a sua atitude para com os seus pais não é correta. Embora nenhum pai seja perfeito, isto não significa que eles não mereçam respeito como pais. Lembre-se que o primeiro mandamento com promessa é expresso numa forma positiva. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Ao longo de todo o meu ministério, nunca conheci uma pessoa que tenha desonrado seus pais e cuja vida lhe corresse bem. Nunca. Tal comportamento expõe-no automaticamente a uma maldição. Não quero dizer que tenha de concordar em tudo com os seus pais ou fazer tudo o que eles lhes dizem para fazer. Isso depende da forma como seus pais estão a viver, mas tem de os honrar como seus pais. Conheço muitas pessoas cujas vidas têm sido fortalecidas quando corrigiram a sua atitude para com seus pais. Lembro-me de outros que nunca fizeram e nunca foram abençoados. Penso no membro da minha família que morreu de cancro aos 40 anos. Ele era salvo, batizado no Espírito Santo e serviu o Senhor, mas nunca desfrutou da bênção de Deus porque ele nunca pôs em ordem o seu relacionamento com a sua mãe. Ela era espírita, então tinha todo tipo de problemas que pode imaginar. Ele podia ter escapado destes problemas se tivesse resolvido o relacionamento que tinha com a sua mãe. Não estou a ensinar teorias. Estou a ensinar sobre coisas que sei por experiência. Sexo ilícito ou antinatural. Qualquer forma de sexo antinatural traz uma maldição. Isso inclui qualquer tipo de homossexualidade ou bestialidade, relações sexuais com membros da família fora do que é permitido. Também trará uma maldição. Infelizmente, hoje em dia,
temos de reconhecer que há milhões de crianças vítimas de abusos sexuais por parte dos seus pais. Injustiça para com os fracos e indefesos, porque o governo americano quebrou regularmente os seus tratados com as várias tribos indígenas americanas. Os índios lançaram uma maldição sobre a Casa Branca. É por isso que de 1860 a 1980, todos os presidentes eleitos no 20º ano morreram no exercício de funções. Podemos identificar a sua origem em duas coisas: a infidelidade do governo americano para com os índios americanos e o fato de que Abraham Lincoln, que foi o presidente eleito em 1860, permitiu que uma sessão espírita fosse realizada na Casa Branca pela sua esposa. Mais tarde, ela faleceu no hospital psiquiátrico. Vemos como o envolvimento em tais atividades não afeta somente indivíduos, mas pode afetar toda uma nação. Eu creio que o presidente Reagan também teria morrido durante o exercício das suas funções. Como sabe, houve um atentado contra a sua vida logo no início da sua presidência. No entanto, pouco antes de ele assumir a presidência, alguns de nós, numa grande reunião, concordamos em oração e fé e libertamos-los não só a ele, mas a toda a presidência desta maldição. Ver como a maldição esteve tão próximo de ser cumprida, a bala alojou-se muito perto do coração. Eu creio que foi através da oração que Deus trouxe libertação daquela maldição. Isto não é nenhuma teoria abstrata. Coisas como estas afetam negativamente a vida de pessoas e nações por todo lado. Autoconfiança. Um tipo de maldição completamente diferente está em Jeremias 17, 5, 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A maldição é a seguinte: porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isto é típico de uma pessoa que vive debaixo de uma maldição. Todos recebem a chuva, a bênção, a prosperidade, mas no meio de tudo ela vive numa terra seca e nunca experimenta a bênção de Deus para si próprio. Por quê? Devido à maldição. Maldito é o homem que confia na capacidade humana e nas fontes materiais e cujo coração se aparta do Senhor. Isto não mostra necessariamente um desejo de praticar o mal, mas mostra um evidente desejo de independência de Deus. Tais pessoas podem até procurar praticar atos de justiça, mas sem nunca dependerem da graça sobrenatural de Deus. Eu creio que esta maldição repousa sobre muitas igrejas cristãs que já experimentaram da graça de Deus, mas depois voltaram atrás. Começaram a confiar novamente nos seus próprios esforços, inteligência e religião, tal como os Gálatas. Talvez tenham começado no espírito, mas acabaram a operar na carne. A bênção de Deus deixou-os e veio sobre eles uma maldição. Preguei em muitas igrejas onde tive a certeza de que estavam debaixo de uma maldição. Por mais que preguemos, lutemos e combatamos, vemos muito poucos resultados até lidarmos com a maldição. Roubo e perjúrio. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, tratam todos de várias áreas nas quais Israel experimentou o resultado da maldição de Deus. Em Zacarias 5:4, o profeta teve a visão de um rolo de pergaminho que continha maldições de ambos os lados. De um lado era sobre a pessoa que tinha roubado, do outro sobre a pessoa que perjurara e jurara falsamente no nome do Senhor. Segue-se uma vívida imagem que vem com o cumprimento desta maldição. Na língua hebraica, a palavra casa aplica-se não só à estrutura material, mas às pessoas que nela vivem. A desagregação generalizada da vida familiar que testemunhamos hoje em dia é apenas um sinal do efeito resultante de tal maldição. Sem arrependimento e restituição, isso poderia levar à erosão de nações inteiras.
e até de uma civilização inteira. Pergunto-me quantas pessoas estariam hoje debaixo de uma maldição se incluíssemos todos aqueles que roubaram e perjuraram. Quantos não são honestos no pagamento dos seus impostos? Em todos os países, isto incluiria muitas pessoas. E quantas dessas seriam frequentadoras de igrejas? Ageu 1:4-6 dá-nos uma imagem semelhante de pessoas a semear bastante e, no entanto, a colher pouco e a pôr os seus lucros em sacos cheios de buracos. Deus teve de enviar um profeta a Israel para lhes mostrar que a força que corroía as suas provisões era uma maldição que eles tinham trazido sobre si mesmos ao colocarem os seus próprios interesses egoístas à frente das necessidades da casa de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.